amores hipnóticos, tudo bem? Eu tô muito feliz de ter você aqui no canal agora, acompanhando os nossos conteúdos. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre frases que toda criança precisa e merece ouvir. Essas frases, gente, vão entrando no inconsciente direitinho da criança e vão ficando ali registradas. É o que ela vai carregar pro resto da vida. Então, se você viu no Instagram, no Facebook essa semana, eu coloquei um post lá falando sobre a palavra ser alimento. Olha a importância disso, gente. Cada palavra que a gente usa com as crianças impacta muito a vida dela, o resto da vida dela. O que eu coloquei no Instagram e no Facebook essa semana? Que os nossos filhos se desenvolvem psicologicamente e emocionalmente seguindo nossos gestos e palavras. A gente exempla o tempo todo, a gente sabe disso, só que às vezes escorrega, né? Precisa estar atento o tempo todo. De vez em quando dá uma erradinha, mas procura fazer o melhor sempre, né? Então, eu até comentei uma passagem da Bíblia que o Mateus fala que nem só de pão vive o homem, né? Mas de toda palavra que sai da boca. Isso é verdade. Assim como contamos para os nossos filhos as histórias de alguns de nossos antepassados, coisas que aconteceram. A minha mãe, por exemplo, ela adora contar a história da avó dela, que todo domingo fazia macarronada na casa e ela fazia porpeta. E as porpetas, as pequenininhas, saíam tão bonitinhas, bem feitas, né? As primeiras. Aí depois ela já ia tomando um pouquinho lá de batida que ela fazia, de coco, pêssego, etc. Eu sei essa história, já ouvi tantas vezes e eu gosto dessa história. Mesmo porque o meu nome, Bárbara Nathalie, é uma homenagem a ela, Natalina. E aí ela ia bebendo a batidinha, fazendo a porpeta, e as últimas saíam umas botocas enormes e ela não tava querendo saber de fazer mais nenhuma. Isso aos poucos eu fui percebendo que interferiu em algumas atitudes minhas, sabe? Mas como assim? Em alguns momentos eu vejo que eu faço coisas muito semelhantes, mas não porque eu quero, e não só por causa dessa história, e sim por causa de histórias como essa que eu ouvia das minhas avós, das minhas bisavós, das minhas tataravós, da minha mãe mesmo. Então, através dos exemplos e das coisas como elas aconteciam. Então, isso vai formando a nossa personalidade, a nossa postura, o nosso jeito de ser. Às vezes a gente não sabe nem explicar, nem verbalizar, mas tá ali gravado. Então, eu falei sobre isso. Também não basta, eu falei também no post, né? Dizer só eu te amo e depois ser rude. É verdade. Não adianta você ter um gesto muito legal, mas a sua atitude do dia a dia contradiz. A criança vai ficando muito confusa, né? Bom, é por isso que eu vim aqui falar pra vocês, gente, 10 frases que toda criança precisa e merece ouvir. Aí vai ficando dica, né? Porque a gente não sabe às vezes o que falar, como demonstrar o nosso sentimento. Então, lá vai dica. Se liga que vem dica aí. Toda criança precisa ouvir. Vamos começar pela frase mais incrível e básica, né? Eu te amo. É tão incrível, né? Quando elas são pequenininhas é muito comum a gente falar isso, mas eu já vi muitas famílias que não têm o costume de falar eu te amo um pro outro. Dá uma sensação tão gostosa, dá um preenchimento, é muito bom. E às vezes até parece que a criança não tá prestando atenção. Tá sim. E é como eu falo o tempo todo, gente. O que vocês falam para uma criança vai direto pro inconsciente dela. É até por isso que a gente não consegue hipnotizar uma criança com menos de 6 anos, quando ela ainda não é totalmente verbalizada. Vamos para a segunda frase? A segunda frase é uma frase que eu falo muito pro Ian e pra Beatrice, principalmente nos primeiros minutinhos do sono deles, que é aquela técnica do Sleep Talk. Eu também vou fazer um material falando só disso pra vocês, porque realmente é uma técnica incrível, de você falar com a criança nos primeiros minutinhos do sono dela e poder ajudá-la a organizar os sentimentos, as emoções, às vezes alguma coisa que aconteceu no decorrer do dia. Eu uso muito essa técnica quando eu vejo que aquele dia que eles estão bem ansiosos e acabam até brigando entre si, aquelas coisas de irmão, né, gente? Acontece. Então eu falo muito pra eles assim: eu sou muito feliz e grata por ser a mãe de vocês. Mas é lógico que eu falo direcionado pra cada um. Então eu falo, eu sou muito grata e muito feliz de ser sua mãe, filho. Ian e Beatriz, eu sou muito grata, muito feliz de ser sua mãe, filha. E, é tão gostoso falar isso. E eu tenho certeza que eles adoram ouvir também. Vamos para a terceira frase, gente. Toda criança merece ouvir. Me desculpe. Claro, porque isso não vai tirar a sua autoridade. A
A gente comete erro, pais erram. Não quer dizer que os filhos vão pisar neles depois por causa dos erros. Você tem sua autoridade, mas você assume seus erros. Sim, porque você assume as suas responsabilidades. Mas isso está na próxima frase. A quarta frase é: eu te desculpo. Sim, você está ensinando o seu filho que assim como você pede desculpa e quer ser desculpado por aquilo, você também desculpa ele por alguma coisa que ele fez que não foi muito legal. A quinta frase é: estou te ouvindo. Sim, porque às vezes o assunto da criança parece uma bobagem, probleminha de criança. Mas tentem lembrar lá na sua adolescência, ou tentem até puxar lá na sua infância, quantos problemas vocês viveram que hoje, se você for retomar, vai achar que é um problema bobo. Olha, vou dar alguns exemplos. Algumas discussões com o namorado, crises de ciúme, aquele medo horroroso antes de uma prova, ou, enfim, na sua infância, aquele medo gigante da sua mãe descobrir alguma coisa de errado que você fez e nem era um problema tão grande assim. Mas enfim, naquele momento estava te causando muita angústia. Às vezes a gente menospreza o medo, a aflição de uma criança, mas naquele momento aquilo é muito importante para ele e ele está querendo mostrar alguma coisa pra gente. E vamos seguindo para as próximas dicas. Já foram 5. Agora vamos para a sexta dica, que é: isso é sua responsabilidade. Olha que frase forte, gente. Sim, se você quer educar filhos que vão se tornar adultos seguros e que assumem a sua própria responsabilidade pelos seus atos, você tem que falar isso desde pequeno. Então, são pequenas atividades. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, em outros vídeos, outros materiais, sobre quais podem ser as responsabilidades que a gente consegue cobrar para cada idade. Mas um exemplo do Ian e da Beatriz, que são com 2 anos e meio, é que eles já conseguem ajudar num monte de coisa em casa. Eles escolhem a roupa, eles se trocam muitas vezes, eles sabem a hora de escovar o dente, escovam sozinhos, eles têm a responsabilidade de ajudar a organizar já os brinquedinhos. É lógico, gente, do jeito deles, mas tem algumas coisas que eles já sabem que é eles que podem ir e fazer, que aquilo é responsabilidade deles. Conforme vão crescendo, as responsabilidades vão aumentando. Mas é importante eles ouvirem isso, eles merecem ouvir isso. Essa sensação do eu posso, eu consigo, essa responsabilidade é minha e eu vou e faço, é muito bom. Ele vai sentir orgulho dele mesmo. 7ª frase: suas ações geram consequências. Sim, eles têm que ter noção desde pequenininhos que o que eles fazem tem uma reação. Então, eles não podem ser perdoados por tudo o tempo todo como se aquilo fosse natural. Se ele fez alguma coisa que não foi legal, eles precisam saber que teve uma reação, que teve uma consequência. Isso é muito importante e eles têm que ouvir e sentir isso, tá? Vamos para a 8ª frase que toda criança tem que ouvir. Então, como você vai consertar o que você fez? Às vezes eles quebram alguma coisa, ou às vezes eles magoam alguém, puxa o cabelo da irmã, ou derruba no chão, ou suja. Como eles vão resolver? O Ian e a Beatriz, eles já conhecem onde é a gaveta que tem uns panos limpos. E quando acontece de derrubarem suco ou qualquer coisa do tipo, eles já sabem que eles vão ter que pegar um pano lá e ajudar a limpar. Não fica tudo lindo e perfeito, gente, mas se você for tentar ser o tempo todo perfeccionista, você não vai conseguir ir gerando na criança essa sensação de que ele pode fazer, mesmo que depois você tenha que fazer de novo. Mas ensine ele como fazer e mostre que ele é capaz de fazer e vá repetindo essa frase. Como você vai fazer para resolver isso? É importante fazer a criança refletir. A 9ª e penúltima frase é: você quer tentar de novo? Como é bom a gente ter a oportunidade de tentar fazer de novo, né? Até na vida adulta. Nem tudo que a gente faz pela primeira vez dá certo ou sai maravilhosamente bem. Olha, esse vídeo, às vezes a gente tem que pôr um pause, às vezes tem que voltar, às vezes tem que regravar, porque não fica bom, a gente enrosca a língua ou, sei lá, dá um branco aí, ou acontece alguma coisa que interfere, a gente volta. Um monte de coisa na vida a gente tem que voltar e fazer de novo. Mas o bom é se sentir bem com isso. Pera, não deu certo a primeira vez, mas eu vou e faço pela segunda vez de uma forma melhor, porque da primeira vez serviu para aprender. Fazer a criança refletir sobre isso é um exercício muito importante. Então essa frase é interessantíssima de usar. Como que você vai fazer isso? E você quer tentar de novo?
Incentive seu filho, isso é muito importante. E aí a gente vai para a última frase, a frase número 10, que é: vai ficar tudo bem. Sim, porque a gente vai enfrentar problema, a gente vai ter situações que são difíceis. A vida toda a gente vai viver por isso, vai passar por isso. Mas vai ficar tudo bem. A criança tem que sentir que ela tá ali com o porto seguro dela, pronto para recebê-la, para orientar, para ajudá-la no voo dela. E vai ficar tudo bem. Sim, de uma forma ou de outra, problemas podem ser superados e as coisas vão ficar tudo bem, sim. Nessa dica 10, entra um tema de um outro vídeo também que foi gravado e que eu também coloquei nas redes sociais, que era sobre como você acolher a criança quando ela passa por alguma coisa que está fazendo mal para ela, que está causando dor. Ou, por exemplo, o Ian e a Beatriz, às vezes, eles caem, se machucam, mas às vezes é um machucado tão simples. O que eu falo para ele sempre é assim: ô filho, vem cá, filha, vem aqui, eu vou dar um beijinho e já vai passar. Isso é a hipnose que a gente usa. Eu já falei disso outras vezes com vocês, já expliquei isso pra vocês, que as mães são as primeiras a hipnotizar seus filhos, né? E essa é uma das estratégias. Não sei se a mãe de vocês já fez isso com vocês, ou se vocês fazem com os seus filhos, mas assim, vem aqui que eu dou um beijinho que sara. E a criança acredita, sai correndo e fica bem, né? Porque essa informação foi direto pro inconsciente e ela entendeu aquilo como verdade. E aí quando a mãe fala, filho, vai ficar tudo bem? Filha, vai ficar tudo bem? Ele acredita também. E aí dá um conforto tão gostoso. Às vezes ele tá vivendo um problema muito sério. E, por exemplo, nesses casos que eles caem e se machucam, pra gente parece uma coisa tão simples. E a tendência muitas vezes quando a pessoa quer consolá-la é falar assim: não, calma, não foi nada. Foi sim. Naquele momento ele tá sentindo uma dor, ele tá com algum desconforto. Não pode dizer não foi nada. Não abafe as emoções de uma criança. Entenda que ela às vezes está precisando de um abraço, de um beijo e ouvir. Vai ficar tudo bem. Quando as crianças se machucam, às vezes se machucam de verdade, né, gente? Rala, sai sangue, aquela coisa toda. E o beijo não resolve muito. Precisa ir lá lavar, passar um remédio, alguma coisa. O que eu falo sempre pra eles? Ontem a Beatriz caiu de cabeça no sofá. Aí eu fui lá, abracei e falei: filha, eu sei que deve estar doendo, né? Ela tá dodói, mamãe, aqui a cabeça. Eu falei: calma, filha, já vai ficar tudo bem. Você tá aqui comigo, no meu colo, eu vou fazer um monte de carinho, dar beijos e vai ficando tudo bem, tá bom? Ainda tava doendo, mas o coraçãozinho dela tava calmo, tava tranquilo. A dor física tava ali ainda, ia levar um tempinho pra passar. Mas ela estava se sentindo confortada. Puxa, que gostoso ouvir isso. Muito melhor do que ouvir: para, não foi nada. A criança fica confusa, fala: como assim não foi nada? Enfim, gente, é isso, é assim que eu queria encerrar esse vídeo, porque senão eu vou ficar falando aqui um montão com vocês. Puxa vida, eu tô tão contente, tem um montão de coisas pra continuar falando e compartilhando, mas eu gosto de quando vocês se manifestam também. Deixam comentários, entram lá nas redes sociais, se inscrevam. Clica aqui no sininho também para vocês receberem a notificação dos próximos vídeos, porque a gente vai falar muito sobre esse relacionamento dos pais e dos filhos. Eu vou ainda falar bastante com vocês futuramente sobre mais dicas de frases, tá? Mas assim, para começar são essas 10 e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o joinha e até a próxima, e que a próxima seja breve.